Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Hoje, 21 de janeiro, falta uma semana, exatamente uma semana, para a reunião de política monetária nos Estados Unidos. Inclusive, também tem reunião de política monetária aqui no Brasil, tá? Perspectiva: ninguém corta juros, ninguém desses dois corta juros, tá bom? É o que a gente tem precificado neste momento nos bastidores, né? Então, como de costume, vamos aqui falar aqui um pouquinho sobre essa perspectiva. Está mantida aqui, ó, mesmo a do início da semana, do final da semana passada, 95% de manutenção de taxa de juros e 5% de possibilidade de corte de juros, tá? Então, exatamente o mesmo número, não está tendo flutuação nisso aqui, o que indica que a perspectiva se mantém, e o que tem levado os mercados a realizar um pouco é mais essa questão geopolítica aí no entorno, e a questão do Fed, que eu já expliquei em outros vídeos aí, outros panoramas, da Groenlândia e da Lisa Cook, além da Suprema Corte falar ou não alguma coisa sobre a validade das taxas de Donald Trump, tá? Mas, é, bom, acabei não mostrando aqui, mas está aqui, ó, 95 e 5%, tá bom? Então vamos lá. É, Ontem a gente teve esse resultado aqui: Nasdaq caiu 2,12%, S&P também caiu 2%, Dow Jones caiu quase 2% e o Russell ficou um pouquinho mais aí com essas questões aí dos embrólios acerca de taxas entre os Estados Unidos e a Europa. Depois surgiu questões mais direcionadas para a França, para o vinho francês, para o champanhe francês, onde seriam taxas mais salgadas aí de 200%, onde o Trump quer ali um orçamento do Macron com relação a Gaza, que o Macron não está muito afim, tá? Então, ele está utilizando essa ferramenta de taxas novamente para fazer pressão aos seus desejos ali. E no caso da Groenlândia, é um desejo geopolítico, onde ele quer afastar a possibilidade de ter ali um campo de entrada nos Estados Unidos, de Rússia e China. Lembrando que ali tem alguns navios, alguns porta-aviões, não sei o quê, é, submarino, né? Que ele quer, inclusive, afastar com isso. A Europa tem ali pelo menos oito países que já declararam serem contra os Estados Unidos assumir a Groenlândia. Ele topa, inclusive, pagar 700 bilhões de dólares, mas essa oferta ainda não foi muito bem recebida, tá? Então, enquanto está dessa forma aí, a gente tem os mercados realizando. Lembrando que hoje, na agenda, a gente não tem muita coisa do ponto de vista de indicadores econômicos, tá? Com relação a indicadores econômicos, a gente não tem nada que possa trazer aí uma variação para os mercados. Vamos olhar aqui. Ó, ó, tá vendo aqui, ó? Canadá, livro vermelho aqui, uma estrela, não tem nada demais. Tem casas pendentes, né, de vendas aqui, é casa que encalhou e tal. E gastos com construção, bem voltado ali para construção, não é o foco, não é a evidência ali no momento. Meio-dia. O que que vai fazer preço hoje? Que não, aqui, ó, isso aqui. O Trump fala lá no Fórum Econômico Mundial em Davos, tá? Tá marcado para as 10h30, mas pode ser que haja um atraso aí, tá? Vi aqui notícias de que o avião do presidente, o Air Force One ali, teve alguns problemas durante o voo. Eles tiveram que voltar, estava saindo dos Estados Unidos, tiveram que voltar e voaram numa outra aeronave, mas isso perdeu tempo. E eu não sei como é que vai se rebater isso no calendário, né, no cronograma, tá? A princípio, 10h30 ele fala, vai todo mundo parar para ver isso, né? O mercado acho que está ali meio que num suporte, meio que num ponto onde agora até fez uma mínima, né? Ali tá caindo 0,30, mas estava mais no 0 a 0 ali ainda há pouco, e agora parece já começar a se recuperar um pouquinho, porque é, o mundo financeiro hoje, Wall Street vai estar olhando para essa fala dele, para ver o que ele vai trazer acerca dessas questões da Groenlândia. Não acredito que ele vai ser muito leve, não acredito que ele vá. Eu acho que essa questão de tomar a Groenlândia está muito na cabeça dele, né? Ele é um cara muito perspicaz, então eu acho que ele deve avançar com relação a isso. Agora, o tom da fala pode ser um pouco mais ameno, ainda buscando alguma reconsideração, ou ele pode já entrar com a sola na canela. E aí a gente isso aí não dá muito para saber, mas que
no longo, no frigir dos ovos ali, né? É, ficando pronta ali a comida, é basicamente isso que ele vai fazer, né? Ele vai atrás da Groenlândia, sim, seja por negociação, seja por uma invasão militar, né? Então, tem algumas outras questões aqui, como eu falei, no calendário econômico não tem, mas a gente teve o resultado de Nvidia. Opa, aí, cadê? Deixa eu trazer isso aqui. Deixa eu trazer isso aqui. Resultado de Nvidia, não, desculpe, de Netflix, você vê que está caindo 6% Netflix. O resultado foi bom, tá? O resultado foi bem legal, o resultado da Netflix. Ah, mas por que está caindo? Porque que o guidance, né, as perspectivas futuras, ela trouxe ali algumas possibilidades de... o que que a Netflix fez ao longo dos últimos tempos aí, né? Ela combateu muito a questão das usos múltiplos de uma única assinatura. Um exemplo, eu tenho uma assinatura da Netflix aqui, supondo, né? E eu tenho um parente em algum outro lugar do Brasil, e aí, pô, usa minha senha aqui e tal, não precisa você pagar. Então, essas questões das utilizações com diferenças geográficas ali, ela estava muito combatendo isso e as pessoas tiveram que fazer novas assinaturas. Isso trouxe um bom número de novos assinantes para a Netflix e a gente teve um resultado que, inclusive, esse resultado, que foi muito bom, reflete essa busca por novas assinaturas, esse bloqueio de usos múltiplos, né, da mesma assinatura. Agora, para frente, não tem mais esse cenário, né? Parece que a coisa já caminhou bastante, e aí o guidance ele não está tão legal. E aí, obviamente, quem está posicionado, bom, teve esse lucro todo aqui, eu realizo, já não tem tanto interesse, eu vou buscar alguma outra ação que faça sentido, ainda mais pelo contexto geopolítico conturbado aí, de repente é a hora mesmo de realizar segundo a cabeça do investidor que está vendo esse guidance e essa comunicação, né? A gente vê que as Big Techs aqui, tá a grande maioria no negativo, Nvidia está no positivo. Ela que o seu CEO, né, que é o Jensen Huang, ele andou falando que vão ser mais necessários mais investimentos, alguns trilhões de dólares em IA, que para ele é bom, né? Então ela está aqui no 0 a 0 frente a um cenário vermelho, né? Significa que deve ter, ele está falando, inclusive, está ao vivo, tá? Ele está falando aí acerca disso e isso é, é um, é um bom prognóstico para a Nvidia. E para a Broadcom também, tá? Está subindo aqui 0,60, o resto está negativo. Você vê que no mapa aqui de NASA que está mais negativo, mas você vê que quem puxa chip, ó, AMD, TSMC, né? Tá positivo. Aí tem aqui a questão da American Airlines, que não tem nada a ver com isso, mas está positivo também. Os bancos estão mistos. S&P ali, NYSE, no caso, também está mais negativo, mas tem aqui as petrolíferas puxando o carro mais uma vez com essa questão de petróleo na Venezuela, os investimentos, o motivo continua sendo o mesmo ali, tá? Elas quando estão puxando aqui, as três aqui, ó, ConocoPhillips, Chevron e Exxon, tá vendo as três aqui, ó? Então, significa que a coisa ali para novas explorações de petróleo na Venezuela deve estar andando. Tá legal? Então, é, e, pá. E aí, pessoal, com relação aos ativos, aos demais ativos aqui, né? A gente tem ouro subindo, segue subindo como ativo de segurança, né? Na dúvida, é melhor se precaver. A gente tem aqui um cenário ainda mais negativo, como eu falei, os futuros de Nasdaq e de S&P estão negativos, ligeiramente, mas estão. Então, o ouro sai ganhando aqui. O Bitcoin até voltou um pouco nos últimos dias, chegou aos 91 mil e agora nada acontece, tá? Realmente no aguardo aqui. E o petróleo, ele sobe aqui 0,22%. Também aguardando aí novidades e tudo mais. Ele que está na faixa dos US$ 60, tá? US$ 60 por WTI hoje é um valor relativamente alto aí que mostra ali uma certa apreensão, embora as coisas no Irã tenham dado uma boa acalmada. Ele voltou um pouco com isso. A questão da Groenlândia em si, ela, por questão de petróleo, ela não tem ali uma, um apelo muito grande, mas o envolvimento da Europa nessa rusga, e se tiver ações militares, pode ali também ajudar um pouco com relação à cotação do petróleo. Ele está aí nesse 0 a 0 aí, aguardando novidades, tá bom? Então, basicamente é isso. A reunião do Fed é na semana que vem, a agenda econômica é vazia, o Trump fala
e a gente precisa entender o que que ele vai falar, qual que vai ser o tom que vai ser, para poder ver como que vai deslocar os mercados, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência aí e até o próximo vídeo amanhã.